Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam para a gente que a história humana se move entre o projeto de Deus e as seduções do pecado. As leituras animam o nosso coração a se abrir à graça de Deus para que, a exemplo de Jesus, saibamos vencer as forças do mal. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 9. 7 a 9. E depois o capítulo 3, versículo 1 a 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7 a 9. E depois o capítulo 3, versículo 1 a 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Então, como nós podemos ver aqui nessa primeira leitura, tem um exemplo, né, de dois projetos opostos, né, que Adão e Eva poderiam escolher, né? O de Deus, de harmonia e vida, e o da serpente, né, da autossuficiência. Então, infelizmente, Adão e Eva escolheram o projeto da serpente, né, que é o projeto da autossuficiência e da morte, né? Ou seja, eles escolheram, né, acabaram indo na da serpente, né, e assim, né, o pecado entrou no mundo. Mas nós não devemos agir igual a Adão e Eva, nós devemos escolher o projeto de Deus, né, que é o projeto de harmonia e vida, que nós realmente possamos sempre optar pelo projeto de Deus. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19. Romanos, capítulo 5, versículo 12 a 19. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e dom pela graça, que é dom só homem, Jesus Cristo, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como uma ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque, se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais do que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida
por um só Jesus Cristo. Pois assim que como por só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura dessa segunda leitura, né, nós temos um contraste, né? De um lado, nós temos Adão, né, desobediente a Deus, que foi desobediente a Deus e responsável pelo pecado. Através dele, o pecado entrou no mundo. E por outro lado, nós temos Jesus, né? Cristo, obediente ao Pai e responsável pela graça. Através dele, através de Jesus, nós somos salvos do pecado, né? Através de Adão, né? Por Adão, o pecado entrou no mundo, né? E por Cristo nós fomos salvos do pecado. Através de Cristo, né, ele é obediente ao Pai, né, e responsável pela graça. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeças em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, né, com Jesus, através de Jesus e da sua palavra, nós podemos vencer as tentações que buscam nos afastar dos projetos de Deus. A gente viu aqui que o diabo, ele tentou Jesus 3 vezes, mas 3 vezes Jesus, com toda a sua sabedoria, né, toda o seu conhecimento, né, ele como filho de Deus recusou, né, as 3 propostas do diabo, né? E aí o diabo, vendo que não conseguiu tentar Jesus, então ele foi embora, né? Então, que nós realmente possamos, a exemplo de Jesus, também vencer, né, vencer essas forças do mal, que nós realmente possamos, né, vencer através, né, de Jesus, com Jesus no nosso coração e através da sua palavra, que nós possamos vencer todas as tentações que nos afastam do caminho de Deus, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.